Fala, imperadores e imperatrizes, sejam bem-vindos ao canal O Imperador Financeiro. E nesse vídeo eu vou falar para vocês como viver de renda passiva, como você consegue obter 1.000, 2.000, 5.000 reais na tua conta sem você necessariamente trabalhar para que isso aconteça. E como eu consigo obter a minha aposentadoria. Para te responder sobre essas e mais perguntas, fica comigo depois da vinheta. Sempre que eu falo de renda passiva, me vem à mente aquele bate-papo no final de semana com meu familiar e um dos meus tios chega e pergunta: Júlio, quanto que eu consigo obter de um rendimento de um imóvel que eu venha a investir? Quanto que eu consigo ter aplicando 100.000, 50.000, 200.000 reais por mês? Essa é uma pergunta que nem sempre, gente, é fácil de responder, porque depende do tipo de investimento que você vai fazer, a rentabilidade que essa aplicação pode te dar e inclusive a inflação do momento. Tudo são fatores que podem fazer com que você chegue mais rápido ou demore a chegar nesses determinados investimentos. E quando a gente fala de tipos de investimento, comparando imóveis com produtos no mercado financeiro, é como você comparar bicicleta com banana, por exemplo. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você investir em imóveis físicos, e outras são, por exemplo, fundos imobiliários no mercado financeiro. Tá? Quando você investe em imóveis, você tem que levar em consideração o tempo de construção desse imóvel, o quanto de capital que você vai depender, você vai investir para a aquisição desse imóvel, o tempo de construção. E o fator tempo é algo que é muito relevante e muito importante, porque se você vai levar de um ano para fazer a construção desse imóvel, esse mesmo ano você pode ter esse montante aplicado nesse mesmo fundo de investimento, onde esse dinheiro já vai estar rendendo para você mensal. E antes da gente entrar em mais detalhes dos produtos do mercado financeiro que eu vou explicar para vocês e vocês vão começar a entender um pouco mais essas opções de investimento, eu queria explicar para vocês a importância de você obter essa renda passiva. Primeiro de tudo, segurança. O mercado ele é muito inconstante e muito imprevisível. Hoje você pode estar empregado, amanhã você pode não ter mais o seu emprego. Daí o primeiro fator da importância de você ter uma renda passiva, de você ter uma renda residual, que mesmo que você não trabalhe, todo mês vai ter um montante, vai ter um valor caindo na tua conta bancária. O segundo, pela questão da previdência, pela questão da segurança da tua idade quando você chegar no momento da tua aposentadoria. Não sei se você já ouviu falar na sigla INSS, que quer dizer Imposto Nacional de Seguridade Social. Mas para a gente do mercado financeiro tem outra conotação. INSS, isso nunca será suficiente. Porque depois da reforma da Previdência, a gente conseguiu visualizar que você vai ter que trabalhar muito mais e os teus rendimentos eles vão ser cada vez menores, porque a população está ficando mais velha. Então, a necessidade dessa reforma aconteceu e aí as pessoas vão precisar trabalhar mais tempo e vão ganhar menos. Então, o que nós do mercado financeiro recomendamos é que você não dependa da tua aposentadoria que virá do governo, que virá do Estado. Esse é o segundo fator. E a terceira possibilidade é de você obter a tua liberdade, a tua independência financeira. Se você seguir à risca o que eu vou te mostrar aqui, na planilha que eu vou te entregar, e você fizer todo esse passo a passo, no médio e longo prazo, e aí você considera aí entre 10 a 15, 20 anos, para você obter um montante tão significativo que você não vai talvez precisar mais trabalhar para que você viva da sua renda passiva. Então eu quero te mostrar agora aqui alguns dos produtos que são interessantes e você pode começar a abrir a sua mente para começar a investir. Primeiro deles, um dos produtos que são muito comprados e utilizados no mercado financeiro, ações. O que é o legal das ações? É que a partir do momento que você compra uma ação da empresa, você se torna um acionista e você ganha com a ação de duas formas. Primeira, com o crescimento e a valorização dessa ação no mercado financeiro. E o segundo, que é o mais interessante de todos, são os dividendos. O quanto que essas empresas elas podem repassar para você. Mas, Júlio, o que é que vem a ser dividendos? Vou te explicar. Dividendo, gente, nada mais é do que parte do faturamento, parte do lucro que essa empresa teve no período de um ano, ela repassa para os seus acionistas. Então, se você tem 5, 10, 50 ações de uma empresa,
um percentual X de dividendos vai ser aplicado na tua conta. Então, quanto mais ações, quanto mais cotas dessa empresa você tiver, mais dividendos você vai obter. E essa é uma forma incrível, gente, de você conseguir obter a tua liberdade, a tua independência financeira e começar a gerar essa renda residual, essa renda passiva. E aí a importância de você também escolher e ser muito cirúrgico na opção das ações que você vai comprar no mercado. Eu tenho algumas e gostaria de, inclusive, recomendar para vocês, pois são empresas que pagam dividendos de forma recorrente. Uma delas, Banco do Brasil. É uma empresa muito interessante, que ela não oscila muito de queda e de subida no mercado de investimentos, e ela sempre paga dividendos recorrentes, porque o segmento de bancos sempre gera muitos lucros. Ano após ano, os bancos geram lucros e tem uma certa solidez no mercado. Essa é a minha primeira opção que eu passo para vocês como uma boa opção de investimento. A segunda é a Uzi Minas. É uma empresa que paga dividendos também de forma recorrente e é um bem ou algo que é praticamente de necessidade primária, porque é como a água. A água e a energia são bens que a gente não pode deixar de ter. Imagina agora, eu só estou conseguindo transmitir esse vídeo para vocês porque eu tenho energia. Então é um bem de necessidade primária. Então por isso que dificilmente essa empresa, a Uzi Minas, eu vou colocar o ticker aqui para vocês também, de investimento, para vocês pesquisarem. Então a Uzi Minas, ela também obtém faturamento e lucros ano após ano também de forma recorrente. E ela tem no know-how dela como característica pagar dividendos também de forma trimestral. Então existem outras empresas do mercado financeiro que pagam dividendos. Essas duas são as que eu invisto e recomendaria para você como duas opções de boas empresas que têm a tendência de crescer no médio e longo prazo e pagam bons dividendos. No momento que eu gravo esse vídeo, a taxa de juros do Brasil está em 13,75%. É uma taxa de juros relativamente alta em comparação aos anos anteriores. O que é que isso mostra para a gente? É que no mercado financeiro você consegue investir, inclusive em renda fixa, com rendimentos bem interessantes. Uma das opções é o Tesouro Direto, Tesouro Selic, e uma que eu atualmente uso muito é a conta corrente remunerada. Então, dentro do mercado financeiro, você tem a opção de você abrir uma conta digital de investimentos, e existem várias opções de bancos, como o Nubank, Banco Inter, o PagBank. Esse último é o que eu uso para obter rendimentos da minha conta corrente remunerada. Então, hoje os bancos digitais eles te dão essa opção de investimento. Muitas vezes o que você não precisa fazer absolutamente nada. É você desenvolver o teu trabalho no tradicional e parte desse dinheiro você deixar ele como investimentos na conta corrente. E automaticamente, num determinado mês, ela vai estar te remunerando. Cada vez que você fizer um aporte na tua conta corrente remunerada de R$1.000, R$2.000, R$3.000, naquela data ali, no próximo mês, ele vai te pagar um X valor percentual de 13,75%, que é justamente a taxa de juros nesse determinado período. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Para momentos de economia como a nossa, de juros relativamente altos, quase 14%, você não precisa correr tantos riscos para obter um rendimento até um tanto satisfatório dos teus investimentos. E aí o fator de remuneração ele acaba sendo bem atrativo, porque teu risco é praticamente zero, porque esse valor está na tua conta, dificilmente esse valor não vai oscilar para menos, a não ser que você, usando esse valor, ele venha a diminuir, mas é óbvio e o ideal é que você mantenha esse valor sempre constante e sempre colocando novos aportes mês a mês. E o que é o grande diferencial para quem investe no mercado financeiro ao invés do mercado tradicional? É que no mercado financeiro, gente, existe uma coisa chamada juros compostos, que é juros sobre juros. E qual é a diferença dos juros compostos para os juros simples? É que quando você faz uma aplicação em uma empresa, em um fundo imobiliário ou em um fundo de renda fixa, esses juros, os juros compostos ele vai incidir em cima do principal e em cima do rendimento. Essa é a grande diferença e por que acontece a multiplicação do teu dinheiro quando você começa a aplicar.
Porque os juros compostos ele vai incidir no principal, naquele montante que você aplicou e também nos rendimentos. Então, cada mês que ele for valorizando, cada vez que o teu dinheiro for gerando determinado rendimento, os juros compostos vai incidir também sobre esses rendimentos. Agora que você entendeu o que vem a ser dividendos, uma coisa que é muito importante também de você entender antes de começar a investir é uma coisa chamada Dividend Yield. O Dividend Yield, gente, nada mais é do que um indicador que apresenta a relação entre os dividendos pagos pela empresa e o preço recente da ação. Então você vai analisar lá o preço da ação, que está em X, vamos lá, está R$11, por exemplo, tá? Um exemplo, a ação da Itaúsa, ITSA4, ela tem pago aí R$2 de dividendos no âmbito dos proventos por ação. Imagina que o valor dessa ação da Itaú seja de R$11, o seu preço antes do pagamento. Então vamos entender como é que funciona o cálculo. O Dividend Yield é o dividendo pago por ação dividido pelo valor unitário da ação vezes 100. Aqui na fórmula você consegue identificar. Então, Dividend Yield pago por ação, que é de R$2, dividido pelo valor unitário da ação, que é de R$11, e aí a gente tem um valor de 18,18%, que aqui eu já multipliquei por 100. Então, o Dividend Yield da Itaú, nesse momento, está de 18,18%. E aí, quanto mais alto for o Dividend Yield, mais interessante é para a gente investir, vai ser para a gente investir nessa ação dessa empresa. E que tal se a gente conseguir agora entender como é que é feito o cálculo do pagamento dos dividendos? Vou compartilhar agora aqui na tela com vocês para vocês entenderem exatamente como é que é feito o valor que é repassado para o acionista, para você que acabou de comprar uma ação de uma nova empresa. Então vamos lá, sua empresa ela paga 35 centavos por ação e você tem 1.000 ações dessa empresa, logo o cálculo é muito simples, 0,35, que são os centavos, vezes 1.000, que é o valor de ações que você tem dessa empresa, logo essa empresa está te pagando o valor de R$350 de dividendos. Existem também empresas que informam em percentual, né? Quanto que ela está pagando em percentual em dividendos. Por exemplo, se uma ação custa R$50, você chegou lá no home broker e viu que uma ação da Petrobras, por exemplo, custa 50. E será pago 0,5% do valor dela. Logo, a gente vai ter 0,5% vezes 50, que é o valor da ação, então a gente vai ter 0,25 centavos, ou seja, a Petrobras ela vai estar pagando 25 centavos de dividendos por cada ação. Então, caso você tenha, por exemplo, 500 ações da empresa Petrobras, logo 0,25, que são os 25 centavos vezes 500, então a empresa Petrobras vai estar pagando 125 de dividendos. Por isso a importância de você saber quanto que essa empresa paga. Primeiro, se ela paga dividendos. E segundo, você agora já sabe como que é feito o cálculo de dividendos e com quantas ações você precisa ter para poder ter aquele dividendos caindo na tua conta todos os meses, trimestral ou anual. Porque aí também varia de empresa para empresa. Cada empresa ela determina em que momento ela vai pagar dividendos e quanto que ela vai pagar de dividendos. Agora que você se tornou um expert em cálculo de dividendos, um outro fator muito importante antes de você investir para fazer o cálculo, para você entender se essa empresa vale a pena ou não, é você entender uma coisa que se chama Dividend Yield. Dividend Yield, gente, explicando, nada mais é do que o valor, o dividendo pago da ação dividido pelo valor da ação. Então, agora vocês já sabem quanto que é o dividendo que a empresa paga, vocês já entendem o que é o dividendo. Então, o dividendo pago por ação dividido pelo valor unitário da ação. E aí eu trouxe um cálculo aqui, eu vou compartilhar novamente a tela com vocês. E aí eu trago para a relação da empresa Itaúsa como exemplo, que é a ITSA4, o seu TIC. Se ela paga R$2 de proventos de ação desse ano, imagina que o valor da Itaú nesse momento é de R$11. E aí vamos entender o cálculo. Eu vou pegar os R$2, que é o dividendo pago por ação, dividido por 11, que é o preço da ação no momento da compra, e aí eu multiplico por 100 para ter o valor em percentual. E aí eu chego a um Dividend Yield da Itaú em 18,18%. Por que é tão importante você entender a relação do Dividend Yield? Porque nem sempre as ações que pagam dividendos maiores, elas necessariamente vão ser mais interessantes. Você precisa entender a relação do preço da ação, porque ela pode pagar um valor de dividendo relativamente alto,
mas a ação está com um valor também muito acima do preço de mercado. Então você tem que ficar atento ao preço dessa ação que está sendo vendido e quanto de dividendo que ela vai estar pagando. Uma outra forma, um outro meio de você obter a tua renda passiva, a tua renda residual através do mercado financeiro, são os fundos imobiliários. Eu vou compartilhar minha tela com você agora aqui também, para você ver de que forma você pode obter ganhos através dos fundos imobiliários, ou FII. Uma delas são as valorizações das cotas. Fundos imobiliários, não sei se você sabe, mas elas são vendidos, como o próprio nome diz, fundos. Então existe um grupo de empresas, um grupo de ações do mercado imobiliário que entram no mercado financeiro e vendem seus imóveis através de fundos no mercado. Uma forma de se ganhar dinheiro, uma delas é a valorização das cotas. Então você pode pegar uma cota X de um fundo imobiliário valendo R$50 e no período de 6 meses ela está valendo R$80. Isso é um meio de ganho do fundo imobiliário, a valorização dessa cota. Uma outra, recebimento de aluguel mensal. Então todo mês você vai ter um valor X sendo depositado na tua conta como um imóvel mesmo, dado suas devidas proporções. Se você tem um imóvel que vale 500 mil, um imóvel físico, e todo mês o inquilino lá te paga R$1.500 de aluguel. No fundo imobiliário, se você tem uma cota de R$10.000, por exemplo, nessa cota, nesse recebimento de aluguel mensal, você vai estar recebendo talvez em torno de R$20 a R$30. Não se apega muito ao valor. O principal é você saber que todo mês você vai ter um valor depositado na tua conta através do fundo imobiliário. É um aluguel isento de tributos. Como o mercado imobiliário é considerado um segmento motriz da economia no Brasil, o governo federal ele isenta esse segmento de investimentos de tributos. Então você não paga tributos em fundos imobiliários. Estabilidade e proteção contra os juros da economia. Esse é um termo muito importante, porque mesmo que os juros oscilem para mais ou para menos, você vai ter sempre aquele valor mensal recorrente sem oscilação. Investimentos de médio e longo prazo, isenção de imposto de renda, como eu acabei também de falar, como é considerado um segmento motriz da economia, o governo federal ele te isenta do pagamento de imposto de renda. São negociados em bolsa de valores, então você não precisa ter um montante relativamente alto, como 150, 200, 500 mil para comprar um imóvel. Então você pega parte de uma parcela, uma fração desse imóvel que é negociado na forma física, é negociado no mercado imobiliário e uma fração desse imóvel você compra. E aí você também tem esse valor que é pago na tua conta. Taxa de corretagem e administração. E ao invés de comprar um imóvel sozinho, você compra com outros investidores. Então é aquela ideia, um imóvel que você normalmente levaria muito tempo para comprar entre 10, 15 anos para comprar esse imóvel à vista, você divide a compra desse imóvel com outros investidores. E o IFIX é o benchmark do segmento do segmento dos fundos imobiliários. O IFIX é uma taxa de referência para quem vai comprar fundos imobiliários. Bom, então é isso, pessoal. Fico por aqui, me despeço de vocês. Espero que esse vídeo seja muito útil na tua vida. Como eu falei, a planilha vai estar aqui disponível para você fazer o download, para que você possa se programar no curto, médio e longo prazo. Quanto que você vai começar a precisar investir hoje, quanto que ele vai estar rendendo daqui a 5, 10, 15 anos. Começa agora, faz o teu planejamento financeiro, não espera mais tempo. O tempo ele vai passar de qualquer forma. Que tal fazer com que ele passe e você consiga fazer o que eu digo, comece a trabalhar e operar em teu benefício. Grande abraço, fica com Deus, tamo juntos e até a próxima.